Deus ele vai revelando ao longo do tempo a primeira vinda, depois a segunda vinda. E Isaías falou muito, né? Sobre essa volta de Cristo. Mateus, ele volta muito em Isaías, falando que Cristo é o Salvador. Por que os hebreus, vamos colocar assim, né, de forma geral, não acreditam, ou pelo menos a maioria não acredita que Cristo é o Salvador? Já que tem isso na Bíblia, a questão do jumentinho, né, da jumenta, que ele entraria em Jerusalém. Isaías retrata bastante coisa que realmente aconteceu. Por que essa falta dessa credibilidade, apóstolo? E você tem muita intimidade, né, com Israel, vai muito para lá, vai, acho que todos os anos, né? Sim. O que acontece? Tá. Eu vou começar de trás para frente. Romanos 11, Paulo apóstolo, ele traz essa revelação de que o povo que preparou a vinda do Messias, que aguardou a vinda do Messias, que se preparou para tudo isso, ou seja, o único povo na terra que aguardava a vinda do Messias era o povo de Israel, a nação sacerdotal de Israel. Então, eles todos os anos, eles celebravam as festas bíblicas apontando para a vinda do Messias. Desde a saída deles do Egito, que eles saem exatamente numa festa de Pêssar, num momento do Êxodo, o Senhor já aponta o sacrifício do Cordeiro, quando naquele dia houve um grande sacrifício no Egito, e sem nenhuma arma, sem nenhuma guerra humana, Deus liberta um povo de um cativeiro para levá-los a uma terra prometida, a um lugar que Deus havia preparado para o seu povo. Então, quando Deus tira esse povo, esse é um amontoado de gente. Quando aquele povo sai do Egito, não sai só hebreus. Sai hebreus e sai outros povos que, olhando as 10 pragas, perceberam que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E eles celebraram a Páscoa juntamente com o povo de Israel. E na saída do Egito, já saiu uma multidão de gente que a Bíblia chama de populacho, que não fazia parte da comunidade dos filhos legítimos de Abraão, de Israel, mas que, pela fé, celebraram a Páscoa e participaram também do livramento, do poupar dos seus primogênitos e saíram juntamente com o povo de Israel. O que Deus agora está fazendo com esse povo hebreu? Porque até então eles não são uma nação. Quando eles saem do Egito, eles saem exatamente no tempo de Pêssar, e 50 dias depois Deus tem um encontro com eles no monte, exatamente em Shavuot, que é em Pentecoste, ou seja, 50 dias depois, 49 mais um, Deus cumpre uma promessa que ele fez para Moisés quando ele teve a revelação em Êxodo 3, lá na sarça. Ali na sarça, Deus disse: este vai ser o sinal, você vai trazer o povo e eles me adorarão nessa montanha. Ou seja, Moisés não estava acreditando nem que ele poderia voltar para o Egito e sair de lá vivo. Deus disse: você não só vai voltar, mas você vai trazer todo o meu povo e eles me servirão aqui nessa montanha. Ali naquela montanha, Moisés entra num tempo de intimidade e Deus se revela para o seu povo. Deus, ele casa com aquela nação, entregando para eles uma aliança de casamento que é a Torá. Ou seja, a palavra escrita agora vem revelando quem é Deus e revelando também quem é o homem. Essa palavra, ela se torna a aliança de casamento e Deus toma aquele povo e faz deles uma nação sacerdotal. Então, a partir daquele momento, Deus instrui Moisés a construir o tabernáculo, a erguer o tabernáculo, mostrando esse tabernáculo com átrio, santo e santíssimo, lugar da revelação, da arca da aliança, um caminho. E esse caminho, também chamado de a porta do caminho, a porta da verdade, a porta da vida, Jesus lá na frente, ele se revela e diz: eu sou o tabernáculo, eu sou a porta do caminho, a porta da verdade, a porta da vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Então, quando eles entravam naquele santuário, eles tinham limites. E Deus estava estabelecendo ali, mostrando os limites, para que eles pudessem entender que só um projeto do céu poderia abrir esse caminho de volta do homem para Deus. Durante 2000 anos, a nação de Israel celebrou todos os anos, na data estabelecida pelo Senhor, a festa de Pêssar, a festa de Shavuot e a festa de Tabernáculos. Essas festas que apontavam exatamente para a primeira vinda, para o derramado do Espírito e para a segunda vinda e milênio. Ou seja, se em Pêssar Deus fala dessa redenção, arranquei um povo de uma escravidão e dei para eles uma nova vida, em Shavuot ou Pentecostes, o Senhor se revela como marido, entregando uma aliança. Para o povo de Israel, o Senhor deu a palavra escrita. Para a igreja, o Senhor planta a palavra no coração pelo Espírito Santo. Estava prometido, ele diz, eu vou escrever nas tábuas dos seus corações a minha lei, as minhas leis. E isso das tábuas são os 10 mandamentos ou o Pentateuco? Não só os 10 mandamentos, mas toda a Torá. A Torá é a o Torá Pentateuco, são 5, é isso? Isso, toda a Torá. Então, Deus entrega a Torá como uma aliança de casamento. Vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês. E a partir daquele momento, Deus estabelece que aquela nação que passa a ter uma revelação de quem é Deus, que ela se torne uma nação sacerdotal. O que talvez Israel não entendeu é o que é ser sacerdote. É alguém que conduz alguém para Deus e Deus para alguém. Ou seja, desde o começo, o projeto de Deus é que Israel anunciasse a todas as nações quem é o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Redentor, o Deus invisível, que agora eles estão adorando. Davi entendeu isso e num dos salmos ele fala exatamente disso, de uma forma muito efusiva. Ele mostra que a celebração ela deve romper as fronteiras de Israel e alcançar todas as nações. Então, Davi tinha essa visão messiânica, essa visão sacerdotal. Agora, por que eu disse que eu iria responder para você de trás para frente? Romanos 11, o que Paulo, apóstolo, ele diz? Que como esse povo, eles transformaram a revelação em algo para eles e para os filhos, e somente para ele e para os filhos, e eles não ampliaram a revelação, eles se prenderam na religião, o que o Senhor fez? O Senhor escureceu os olhos deles, entorpeceu a mente deles, para que quando viesse o Messias, eles não reconhecessem o Messias. Então, o próprio Senhor fez isso. Para quê? Para que por um tempo ele pudesse introduzir um outro povo. E lá no final, ele vai abrir de novo os olhos do seu povo, Israel. Então, veja, esse é um projeto, a gente sempre fala, mas por quê? Por quê? Porque se eles seguram tudo para eles, não alcança a gente. Então, o próprio Senhor Jesus, quando vem, ele não vem do jeito que a religião esperava. Ele vem do jeito que Deus preparou. Esse é o problema entre a religião e a igreja, entre a religião e o projeto espiritual de Deus. A religião, ela estabelece alguns estereótipos que ela cria e que não estão ligados à revelação. A revelação é muito mais ampla. Você vai entender isso porque no Antigo Testamento nós temos algumas figuras que são sombra do que haveria de vir. Quando o povo de Israel ele foi levado para o Egito, ele foi levado para o Egito por causa de um tempo de fome. Então, houve um tempo de fome, só que um pouco antes, aos 17 anos, um jovem foi tirado da casa dele e vendido como escravo, José. E José foi levado para o Egito. E ali no Egito, o Senhor foi trabalhando na vida de José até que ele se tornou o governador, aquele que tinha a autoridade sobre o alimento do mundo. Ou seja, José se tornou um salvador. Por quê? Porque ele preparou o Egito e o mundo para a fome que viria. Então, aquele homem tinha a revelação de Deus,
Faraó entendeu isso, entregou para ele o governo, de tal forma que até a casa de Faraó para comer tinha que pedir para José. José era o administrador de todas as coisas. Entregou a revelação e a estratégia, né? Porque Exatamente. Ele teve que então Deus deu o espírito de sabedoria. tudo isso, né? Por 7 anos para aguentar mais 7. Exatamente. Então, quando veio os anos da abundância e todo mundo estava só aproveitando, ele estava formando celeiros, preparando para o tempo que viria. Quando os irmãos de José subiram para o Egito, eles se encontraram com José, mas não reconheceram José. Por quê? Porque José não tinha cara de judeu. José tinha cara de egípcio. Ele tinha pintura de egípcio, ele tinha nome de egípcio, Zafenate Paneia, era o nome dele, administrador de causas impossíveis. Então ele recebe um nome egípcio, ele tem pintura de egípcio, ele tem cara de egípcio, e os irmãos não o reconhecem, mas ele o reconhece. Só depois, quando ele tira tudo, é que os irmãos vão reconhecer ele e choram amargamente. E essa é uma figura. Os judeus não conseguem reconhecer Jesus, Yeshua, como Mashiach, porque ele não tem cara de judeu, ele não tem cara de religioso, ele come com os pecadores, ele cura no sábado, ele não lava as mãos para comer, ou seja, ele anda com as pecadoras, ele está quebrando todo esse processo da lei, ele cura leprosos, toca em leproso, ou seja, é totalmente uma antítese do religioso perfeito, então eles não reconhecem. Mas haverá um dia quando esse mesmo Jesus que eles crucificaram, que eles rejeitaram, a Bíblia diz sobre a casa de Davi, sobre os montes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e súplica, e olharão aquele a quem traspassar e chorarão. Lembra do choro dos irmãos de José? Quando eles olharam e viram, ele foi o que a gente vendeu, que a gente judiou, que a gente fez tanto, e ali tem um choro de conversão, eles vão chorar, percebendo que quem está vindo salvá-los da perseguição do anticristo, da besta, do falso profeta e de todas as nações que cercaram Jerusalém ali na guerra do Armagedon, quem está pisando no Monte das Oliveiras para salvar o seu povo é aqueles que ele rejeitaram. E nesse momento eles vão se entregar, eles vão se converter, eles vão ser resgatados pelo Senhor. Então, o que acontece? O Senhor, ele quebrou a oliveira verdadeira para colocar e enxertar a oliveira brava, que somos nós, os gentios, por um tempo. Então isso é uma obra da graça. Paulo diz, por que eu tenho um amor tão grande por Israel? Por que eu tenho uma paixão tão grande? Por quê? Porque Paulo diz, deles veio a lei, deles veio o profeta, os profetas, deles veio o Messias, e nós temos uma dívida de honra com eles. Com certeza. Então, a dívida que nós temos com eles é muito grande. Imagine um povo que passa 2000 anos aguardando a vinda do Messias e o dia que ele vem, o Senhor fecha o coração deles e os olhos deles para não entender. Por causa de você, por causa de mim, por causa de cada um de nós. Amém. Então, a graça vai muito mais além. Não é esse processo. E aí, o que Paulo diz? Que Deus nos salvou para provocar ciúmes neles. Quando eu vou para Jerusalém e eu amo Israel e eu digo que eu estou junto com eles, aquilo começa a falar, mas que é isso? Quem são eles? Que história é essa? E aí é onde muitos deles têm percebido que Yeshua, verdadeiramente, é o Messias esperado e estão sendo salvos. Muitos judeus, porque o judeu não precisa se converter, ele só precisa reconhecer, porque ele já tem o Deus de Israel. Eles precisam reconhecer que Yeshua é o Mashiach. Então, muitos deles estão sendo... os seus olhos são abertos nessa provocação dos ciúmes, porque uma multidão de cristãos indo para lá, protegendo eles quando o mundo todo quer destruí-los, quando o mundo todo está rejeitando. A igreja que tem a revelação está lá cuidando, como muros ao redor de Jerusalém, como atalaia sobre os muros, intercedendo, amando, investindo, colocando recursos, colocando a vida. Aquilo vai trazendo no coração deles um quebrantamento e eles conseguem olhar para Jesus.
Olha que lindo então, isso. A gente olhando, por isso que eu falei, eu quero vir de trás para frente. Romanos 11 é uma leitura linda e assim necessária de todo cristão, porque ali a gente começa a quebrar todas essa coisa antissemita. A gente tira o antissemitismo de dentro de nós, porque ele está incrustado na religião, na igreja reformada. Tá. Porque eu também sinto, apesar de nunca ter ido, eu sinto esse amor por Israel. Os nossos reformadores, eles não tinham a revelação a revelação, eles não tinham a visão de Jerusalém. Os nossos reformadores, a maioria deles eram antissemitas e acreditavam que os judeus eram inimigos da cruz. Então, por quê? Porque eles que mataram Jesus, é isso? Crucificaram Jesus. Mas porque é muito mais, e a gente precisa entender também, porque quando a igreja está sendo reformada, a igreja está saindo de um período de morte e voltando à vida. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, veja, quando você olha de madrugada, o sol começa a nascer, você tem um tipo de claridade que você ainda não discerne todas as coisas. À medida que o sol vai aumentando, você vai percebendo até que chega o meio-dia quando você vê tudo. Assim é a revelação. A revelação começa pequena, porque Deus vai colocando luz, e ela vai ampliando. Os reformadores conseguiram ter uma revelação suficiente para tirar a igreja de Roma, mas eles ainda não tinham a revelação suficiente para tirar Roma de dentro da igreja. Então, mas a revelação vai prosseguindo, ela vai prosseguindo até chegar a dia perfeito. O que faz com que a igreja ela mostre maturidade? É quando a igreja não é crítica, é quando você olha um para o outro com um olhar de compaixão, de entendimento, entender, é o nível de revelação de cada um que a gente caminha. Então, quando você vê um ambiente muito apontando isso, é aquilo, você pode perceber que é um ambiente ainda imaturo. Por quê? Porque crianças é que querem puxar sardinha para o seu lado. Eu estou certo, fulano está errado. Ou seja, os maduros, eles trabalham de uma forma clara, trazendo tudo para a Bíblia, trazendo tudo para a revelação da palavra e entendendo que o Senhor é quem vai dando toda a revelação para nós. Então, Betânia, respondendo essa pergunta sua, de trás para frente, é esse o processo porque eles não entenderam. Apesar de que toda Páscoa, toda festa da Páscoa, porque as festas bíblicas elas eram e são ensaios de tempos específicos para momentos claros determinados por Deus, ou seja, ensaios gerais. Ou seja, uma peça vai acontecer, então nós estamos ensaiando ela. O ensaio da Páscoa, ele aconteceu exatamente no mesmo dia, da mesma forma, há 2000 anos, quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado. No dia da Páscoa, no 14º dia do mês de Aviv, no final da tarde, Yeshua foi sacrificado. No 3º dia, na festa de Abicurim, que é a festa da primícia, onde o primeiro feixe é colhido, ele foi a primícia, que foi levada para o santuário. Olha que interessante, a primícia era o primeiro feixe cortado da cevada que estava madura, e ele era levado para o sacerdote, no templo. Ali o sacerdote movia, abençoava e liberava a colheita. Quando Yeshua ressuscitou, lembra que a Maria Madalena, ela o viu ali no jardim e ela confundiu ele com o jardineiro, e quando ele falou, veja a importância da palavra. Maria, na hora ela Rabone, é você? Ele disse, sim, vai lá. E ela foi tocar nele, ele disse, não toca em mim. Mais ou menos o que ele estava dizendo é, eu não ressuscitei para você, porque eu não sou a sua oferta. Eu sou a oferta do Pai. Então eu preciso ir para o Pai, ser apresentado para Ele,
lá no santuário eterno, porque se ele não se apresenta lá, o sacrifício não é eternizado. Por que o sacrifício de Jesus é suficiente para pagar pecado passado, presente e futuro? Porque ele foi introduzido no santuário eterno, não no santuário de Jerusalém. Uau! Foi no santuário eterno, apresentado para o santo, para o sumo sacerdote. E quando ele foi movido como oferta de primícia, foi liberada a grande colheita que nós tivemos lá em Shavuot, lá em Pentecostes, a colheita das primícias.